Fala turminha, sejam bem-vindos à Rede Saberes. Sou o professor Diego Bastos e hoje nós vamos falar sobre o componente curricular Educação Física e o tema da nossa aula é futsal. O futsal ou futebol de salão é a atividade esportiva mais praticada nas aulas de Educação Física em todo o Brasil. Nós vemos aí, é uma atividade considerada genuinamente brasileira, mas o futsal tem sua origem um pouco após o futebol de campo. E nós vamos ver que o futsal também sofreu algumas adaptações do handball e o basquetebol. Então vamos falar, entender, tentar definir sobre o que é o futsal. O futsal ou futebol de salão é o futebol adaptado para a prática em uma quadra esportiva por times de 5 jogadores. As equipes, tal como no futebol, têm como objetivo colocar a bola na meta adversária, definida por 2 postes verticais limitados pela altura por uma trave horizontal, que é o que nós chamamos de gol. Também conhecer um pouco da história deste esporte. A história do futsal ele já surge na década de 30, em um país sul-americano, vizinho ao Brasil, no Uruguai, em um momento em que aquele país estava vivendo um intenso amor pelo futebol. Logo, a sua seleção de campo havia conquistado a primeira Copa do Mundo de Futebol, em 1930. Com isso, a quantidade de adeptos sobre esse esporte cresce naquele país. E surge então esta necessidade entre aquelas pessoas de praticar esta atividade, essa modalidade esportiva. Com isso, surgem algumas dificuldades. Um professor da ACM, Associação Cristã de Moços, decidiu então criar algumas adaptações sobre este esporte e decidiu utilizar algumas quadras de basquete para realizar essa atividade. Essa atividade esportiva foi desenvolvida em um colégio na cidade de Montevidéu, no Uruguai. O nome desse professor de Educação Física é o senhor Juan Carlos Seriani Gravier. E ali ele começou então a desenvolver algumas regras a respeito do futsal, observando também as regras de outros esportes, como o handebol e o basquetebol. Nós vemos aí que a partir de 1933 ele desenvolve as suas primeiras regras e o primeiro nome desse esporte foi Indoor Football. Na tradução livre do inglês significa futebol do interior. Décadas se passam, o número de adeptos cresce de uma forma grandiosa. Com isso, surge a necessidade de ocorrerem algumas mudanças. Décadas depois, na década de 80, começam a surgir as primeiras federações. No final da década de 70, uma federação que tomou parte foi a Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA. Esta federação teve a participação na sua fundação de países da América do Sul e também da Europa. No início da década de 80, o futsal também ganha então espaço em todo o mundo e desperta o interesse da FIFA, que era o órgão responsável, a federação responsável pelo futebol de campo. Há uma certa resistência da Federação FIFUSA em relação à FIFA, mas a FIFA acaba dominando este esporte, então modifica-se o nome de futebol de salão para futsal. Vamos falar um pouco sobre a quadra. Quais são as dimensões? A quadra é em formato retangular, dividida entre 40 metros por 20 metros. A bola, quais são as dimensões da bola do futsal? São 62 a 64 centímetros de circunferência. O seu peso gira em torno de 400 a 440 gramas. Conforme esse esporte foi sendo desenvolvido, observou-se que a bola que era utilizada ela era mais leve e isso facilitava com que a bola saísse mais de dentro das dimensões da quadra. Então, decidiu-se que iriam diminuir o tamanho da bola de futsal e aumentar também o seu peso. Vamos falar então sobre os fundamentos básicos do futsal. Vamos observar alguns fundamentos, como a recepção, que é o ato de receber a bola, normalmente realizado com a sola do pé. Outro fundamento do futsal é o domínio, é o ato de tomar posse e obter o controle da bola. Outro fundamento conhecido é a condução. É o ato de conduzir a bola sob o seu domínio.
Outro fundamento importante durante a realização de uma partida é o passe. É o ato de passar a bola para outro jogador. E agora nós temos aqui o chute. É o ato de bater na bola com os pés com um determinado objetivo. Outro fundamento que muito importante, bonito durante as partidas de futsal é o drible, que é a habilidade de passar pelo marcador com a bola em posse. E outro fundamento bem conhecido, como vemos na imagem aqui, é a finta. Habilidade de passar pelo marcador sem a bola em sua posse. Bem, então vimos aí alguns fundamentos do futsal. Nós vimos a recepção, o domínio, condução, passe, chute, drible e a finta. Vamos falar também um pouco sobre as posições na quadra durante uma partida de futsal. Bem, durante uma partida nós temos o goleiro. Ele é o responsável por defender e impedir que a bola ultrapasse a linha de gol. O fixo. A função do fixo é como se fosse um zagueiro. Ele é responsável por defender e impedir que o time adversário possa atacar o gol da sua equipe. Os alas, eles são responsáveis por construir as jogadas e marcar e atacar durante uma partida. E o outro jogador importante é o que fica na linha de frente, no campo é chamado de atacante, é o pivô. Ele é responsável por distribuir as jogadas, quando for necessário ele chegar como um homem para definir o gol, em gol. Nós temos o goleiro, o fixo, as duas alas e o pivô, que são as posições em uma partida de futsal. Vamos falar um pouco também sobre a duração da partida. Uma partida oficial, seja para o masculino ou feminino, ela apresenta 2 períodos e 20 minutos, 10 minutos são necessários para o descanso dos jogadores. As equipes de futsal são formadas por 5 jogadores, sendo um goleiro e 7 jogadores como reservas no máximo, assim também como as equipes de futebol de campo. Um fator interessante em relação ao futsal é em relação às substituições. Elas acontecem de forma contínua durante a partida e não é necessário a interrupção da partida para que essas substituições aconteçam. Vamos falar também mais algumas regras básicas. A disputa de pênaltis são com 5 cobranças. As decisões por pênaltis no futsal agora tem 5 cobranças por equipe, assim como é o futebol de campo. Outra regra importante é em relação ao tiro livre direto. Após a sexta falta, pode ser marcado, mesmo com um cronômetro perto do final. Com a nova regra, os tiros livres diretos, sem barreira após a sexta falta da equipe, poderão ser marcados com um cronômetro perto do fim do jogo. Lembrando que estas 6 faltas são contadas a cada período de tempo que ocorre. Então, se ocorre uma sexta falta no primeiro tempo, é marcado esse tiro livre direto, a distância para o gol é de 10 metros, não há barreira e o jogador tem essa chance de marcar um gol para a sua equipe. Gol de tiro de saída. Um gol a favor poderá ser marcado direto do tiro da saída do meio da quadra. Não vale gol contra. Poderá ser feito de qualquer maneira e o cobrador não precisa ficar em sua meia quadra. O que ocorre são as faltas e incorreções. O tiro livre direto, como eu já falei, após a sexta falta, o jogador tem essa chance de marcar um gol para a sua equipe, quando a sua equipe adversária ultrapassa esse número de faltas. Já o tiro livre indireto, ele deve ser realizado o passe antes do chute. São as faltas que ocorrem durante a partida, ou por rasteiras, ou por qualquer outro motivo, o juiz marcando, paralisando a partida, o tiro livre indireto deve ser realizado com o passe antes do chute a gol. Então agora nós vamos falar sobre o sistema de jogo. Lembrando que o futsal ele apresenta diversos sistemas de jogos diferentes, mas nós vamos falar apenas de um sistema de jogo que vamos apresentar agora. O sistema de jogo é o 2x2, é um sistema de iniciação. 2 atletas ocupam o espaço defensivo e 2 ocupam o espaço ofensivo. Facilita esse aproveitamento da jogada, há situações de 1 a 1, de confronto, há uma vantagem contra os adversários na marcação.
Desvantagem contra a marcação sob pressão, e nós vemos aí algumas táticas de jogo. Lembrando também que esse estilo de jogo ele é mais utilizado pelas equipes que estão iniciando, conhecendo os sistemas táticos. De início, quando vamos começar a jogar o futsal, na maioria das vezes, os jogadores vão todos em direção à bola. Mas conforme ele vai tomando conhecimento sobre as táticas de jogo do futsal, ele vai percebendo sobre as funções, as posições dos atletas durante uma partida oficial ou uma partida de campeonato de futsal. Nós vemos que eles vão perceber que as suas posições e funções são importantes. E um dos sistemas táticos fáceis de compreensão para os atletas é esse sistema 2-2, onde nós teremos 2 jogadores responsáveis pela defesa e 2 jogadores responsáveis pelo ataque. Lembrando que um dos jogadores os jogadores de defesa vão exercer mais a função defensiva como fixo, e o outro jogador ele vai exercer a função de armador das jogadas, voltando e auxiliando o outro companheiro de equipe durante os ataques da equipe adversária. Da mesma forma, os 2 jogadores que estão na posição ofensiva durante uma partida, um dos jogadores vai estar realizando a função de pivô, e o outro jogador que também exerce a função de ataque vai estar retornando para ajudar os 2 jogadores na defesa durante o ataque adversário. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Se inscreva no canal, acompanhe demais vídeos e até a próxima.